Oi, eu sou a Pietra. E eu sou a Ruth. Nós somos alunas do curso de Licenciatura em História da Unifap e nesse podcast a gente vai falar sobre a participação das mulheres na Guerra dos Cabanos. Como nortistas, é de uma importância considerável a gente saber que a cabanagem é um marco na história que possibilitou e possibilita ao povo amazônico da construção e a retomada de sua identidade. Dessa forma, saindo da condição de vítima e passando à condição de libertação. A Revolta dos Cabanos foi um movimento que aconteceu entre os anos de 1835 e 1840, na chamada província do Grão-Pará, e teve suas origens numa mobilização ocorrida nos estados do Pará, do Amazonas, do Amapá, de Roraima e de Rondônia, envolvendo a camada menos favorecida dessas populações. Buscando a independência da região, os sujeitos que faziam parte dessa população menos favorecida, no caso negros, indígenas, caboclos, mestiços e as pessoas pobres livres que habitavam as chamadas cabanas, viram nessa rebelião a oportunidade e o direito de melhorar suas condições de vida, engajando nessa revolta popular, que foi marcada por uma violência extrema que fez parte do confronto. A produção historiográfica clássica da cabanagem pouco ou nenhum espaço reservou às mulheres. Só que numa razão direta, privilegiou a cena pública, a política e o conflito armado, evidenciando o caráter e o conteúdo político desse movimento. Então, a presença da mulher ela vai acabar emergindo da documentação produzida pela administração e burocracia repressora do governo imperial durante a cabanagem. Rastreando a presença da mulher, identifica-se logo uma forma de participação feminina que é através do suporte dado aos seus pares, como pai, marido, filho, irmão, amigo, e isso acaba revelando a trama tecida em família. Elas acabam desempenhando um papel muito importante em meio ao processo de luta da cabanagem. Até porque, em tempos de guerra, o homem ele acaba atuando na linha de frente na batalha. A mulher acaba ficando na retaguarda, desenvolvendo ações imprescindíveis para o sucesso dos combates. Então, enquanto o homem estava no combate direto com as tropas legais, a mulher, que tinha os seus pares envolvidos visceralmente nesses conflitos, afastados de casa, lutando nas matas e rios, acabava assumindo esse papel de mantenedora e provedora da família. O cotidiano da Guerra dos Cabanos, por si só, carrega uma força e uma marca no processo feminino de resistência. As mulheres foram responsáveis pelos roçados que garantia a subsistência de todo o povo cabano. Elas acabavam fabricando a farinha, que culturalmente e historicamente constitui-se como um alimento de sustentação e força, que é aliada ao peixe, à caça ou às frutas silvestres, que é um alimento que, segundo os relatos historiográficos, é muito utilizado por povos das matas, pois lhe garantia a subsistência. Outra forma que a gente pode destacar de participação política da mulher na guerra é a estratégia que elas seguiam de acompanhar seus pares nas incursões que eram realizadas através das matas, através dos rios e dos igarapés também. Não eram só os homens cabanos que participavam dessas incursões, famílias inteiras eram levadas, inclusive as crianças. Um exemplo que a gente pode avaliar é o grupo de cabanos que foi preso na Vila de Santarém, que fica no oeste do Pará. Entre esses cabanos que foram presos, havia cerca de 30 mulheres, fora as crianças. Além da presença dessas mulheres e dessas crianças, também foram encontradas armas na posse desse grupo que foi preso. Mas eram 20 armas e no grupo haviam apenas 9 homens. Então, é possível a gente presumir que as outras 11 armas restantes poderiam ser manipuladas e usadas pelas mulheres que compunham o grupo. E mesmo que elas não necessariamente usassem essas armas, também tem a possibilidade de as mulheres atuarem carregando essas armas a fim de passá-las para os homens que iriam realmente atuar em combate. Na cabanagem, as mulheres não eram somente companheiras e mães, elas também eram guerrilheiras. E para exemplificar isso, a gente pode ressaltar o papel de Laureana Maria. A Laureana Maria, que tinha como codinome Lula, era guerrilheira e companheira combatente, além de ser uma representante da saga de amor e de coragem da mulher pobre do povo cabano, já que caiu prisioneira no combate do reduto de Pacavira. Alguns documentos também dão indícios de que várias mulheres vagavam pelas matas e rios. E como nesses documentos não há registros de prisões de homens cabanos, no momento da prisão dessas mulheres é possível presumir que elas faziam isso sozinhas, sem o acompanhamento de nenhum cabano. Isso mostra que as mulheres podem ter participado das frentes de combates, mesmo que atuassem somente pela retaguarda, até porque a retaguarda
também era uma frente importante de combate para o sucesso da luta cabana. Na cabanagem, uma rede de comunicação, de informação e de contra-informação foi instalada. E nessa rede, os laços familiares e os laços de amizade acabavam se entrelaçando e compondo assim uma relação de cumplicidade e de estratégia de luta. Mesmo que as mulheres elas fossem alvo de diversos níveis e diversas ações de violência, elas também participaram do movimento através da ação de dar cobertura e de dar abrigo aos cabanos em suas casas. Assim, dar essa cobertura, esse abrigo aos cabanos e esconder as suas armas também, acabavam se tornando formas eficazes de se solidarizar com o movimento cabano. Tanto que Décio Freitas, que é um jornalista brasileiro, ele narra que uma mulher cabana escondida num rancho foi questionada por que o galo da propriedade dela tinha uma trava atravessada no bico. No caso, uma trava presa por um fio de linha no bico do galo. E ela respondeu que era para que esse galo não cantasse, porque o canto dele poderia justamente denunciar as tropas e o lugar onde ela e o marido se encontravam. Saindo desse contexto do conflito armado, uma outra vertente de ação política da mulher é o espaço de luta institucional que se abria, já que as mulheres elas começaram a reivindicar direitos na esfera do Estado através de requerimentos. As mulheres não eram consideradas cidadãs, elas dependiam do suporte masculino. Inclusive, quando o pai ou o marido não estavam presentes, quem assumia a responsabilidade e o papel de mantenedor da família era o filho. Então, saindo dessa frente de batalha ou da retaguarda, o conflito ele vai se desenrolar em outras áreas. E as mulheres, a partir desse momento, estavam presentes, lutando agora em outro campo, que era o jurídico e o institucional. Algo que gerou muita polêmica e tensão naquele período foi o recrutamento compulsório por parte do governo. No caso, o recrutamento dos varões das famílias. Geralmente eram recrutados os filhos, desde que os filhos em questão não fossem filhos únicos e responsáveis pelos mantimentos da casa. Em setembro de 1840, a senhora Juliana Maria do Rosário conseguiu um requerimento solicitando que o recrutamento do seu filho, o João Correia, fosse desconsiderado, pelo fato de ela se encontrar na velhice e ele ser o seu único filho. Outro recurso jurídico solicitado pelas mulheres era a pensão do Montepio, que foi reivindicada pelas viúvas dos militares que morreram nos conflitos travados entre os cabanos e as forças legais. Essa reivindicação acaba revelando uma outra frente de tensão e conflito entre as mulheres e o governo, já que essa pensão nem sempre era concedida. Em 1836, a dona Leonor de Santana Borges, viúva do primeiro-tenente Francisco de Borges, solicitou a pensão por ter seu marido morto em campo de batalha enquanto lutava contra os cabanos. Um dos argumentos que foi utilizado pelo presidente da província para a concessão do benefício à dona Leonor foi a dita boa conduta da viúva. A gente também pode perceber nos relatórios militares da guerra que havia uma certa recusa em apresentar essas mulheres como força combatente ou de resistência, e isso reforçava o estereótipo de fragilidade feminina como forma de esconder a força dessas mulheres. E foi usando essa camuflagem da imagem idealizada da mulher como ser frágil que a dona Bárbara Prestes, no caso a viúva do primeiro-tenente da Armada, que era o Alexandre Rodrigues, ingressou a bordo do navio de guerra chamado de Fragata Campista, na Baía do Guajará, com a missão de libertar o líder cabano Francisco Pedro Vinagre, que tinha sido preso nos porões dessa dita fragata. Essa missão foi dada à dona Bárbara pelo fato de ninguém suspeitar de uma mulher em fuga que era viúva de um militar. Ela seria apenas mais uma viúva em fuga que precisava de proteção contra o avanço dos cabanos, então ela não despertaria suspeitas. Essa percepção da mulher construída no século XIX acabou servindo de disfarce, porque era improvável que fosse desconfiar de uma mulher com uma missão tão importante e ousada em meio a um conflito com as dimensões que a cabanagem tinha. Então, para libertar um dos líderes do movimento, era necessário um planejamento de estratégias e de ações militares, algo que normalmente naquela época seria designado aos homens. No entanto, coube a uma mulher, no caso a dona Bárbara. A participação feminina do conflito ela foi muito importante. Tanto é que a presença feminina ela já causava um certo incômodo. Elas estavam sempre ali ajudando por todos os lados, atuando na retaguarda, cuidando dos feridos, cuidando dos roçados e de outras atividades que se encontram nas entrelinhas dos manuscritos. Elas possuem e demonstram formas de participação e resistência. A presença feminina aparece
como um sujeito histórico. Elas utilizam estratégias para não serem encontradas ou não serem surpreendidas pelas tropas militares. Não seria ético tentar esquecer que as mulheres cabanas sofreram todo tipo de violência nesse período da guerra, mas também é inviável figurar as mulheres apenas como vítimas nesse conflito, como se não tivesse ocorrido vários episódios de resistência e luta contra vários níveis de violência. Então se faz necessário inverter esse estereótipo de fragilidade feminina de uma forma que contribua para as mudanças na escrita da história, além de tentar compreender essas mulheres no seu cotidiano, nas suas guerras constantemente travadas pela liberdade e por seus direitos. Esses documentos que foram mencionados para demonstrar a participação das mulheres na cabanagem dão vários indícios de que as mulheres realmente enfrentaram diversos desafios, seja na frente de batalhas se embrenhando nas matas e nos rios, seja diante dos canais jurídicos reivindicando dispensa de filhos do serviço público, seja dissimulando refúgio nos navios do governo imperial, abrigando cabanos, passando informações ou solicitando a pensão do Monte Pio. Enfim, de diversas maneiras, as mulheres participaram ativamente da cabanagem. Então a gente pode concluir que é praticamente impossível que a mulher tenha estado nesse contexto apenas de uma maneira passiva, visto que, como a gente comentou, elas estavam o tempo todo com seus pares, filhos e familiares adentrando nas matas e sofrendo as repressões e incursões militares que ocorriam naqueles tempos de guerra. As mulheres, mesmo sendo silenciadas pela história e pela historiografia, com certeza representaram um segmento que foi extremamente relevante nos acontecimentos da cabanagem e também tiveram importância nesse processo de reorganização da sociedade paraense. O movimento da cabanagem foi uma mobilização que incorporou uma identidade de libertação e se sobrepôs a todas as diferenças culturais que existiam nos grupos sociais que residiam aqui. E nós não podemos ignorar que as mulheres amazônicas foram parte ativa desse processo tão marcante na história nortista. E assim a gente chega ao fim do episódio. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!